Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Olá, quero dizer que é um prazer poder estar aqui participando desse evento. Quero saudar a todos e dizer que esse é um espaço muito importante de produção do conhecimento e também me sinto feliz em poder estar aqui contribuindo aqui de alguma forma com essa produção do conhecimento. Eu sou Wagner Pereira de Souza, sou mestre em Letras pelo Programa de Pós-Graduação em Letras, o PPG Letras, da Universidade do Estado do Mato Grosso, a UNEMAT. E eu estou aqui para poder apresentar o trabalho intitulado Os Montes e Suas Vozes, Ensinamentos Bíblicos e Reflexões para a Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Então, esse trabalho, para a reflexão desse trabalho, nós selecionamos aqui 4 montes, presentes na narrativa bíblica, para refletirmos sobre o que eles têm a nos ensinar sobre essa questão educativa, sobre essa questão de vida em sociedade, sobre essa questão da própria educação acadêmica. Então, nesse sentido, nós vemos que ao longo da narrativa bíblica, os montes ganham destaque como cenários de acontecimentos transformadores que moldaram não apenas a história do povo de Deus, mas também oferecem lições valiosas para a humanidade em qualquer tempo. Na simbologia das Escrituras, montes não são meras elevações geográficas, mas espaços que simbolizam elevação espiritual e encontro com o transcendente. Eles representam o esforço humano de aproximação para com Deus e, ao mesmo tempo, o ato divino de descer para se comunicar com a humanidade. Nessas alturas sagradas, a humanidade é confrontada com verdades universais, ensinada no caminho da justiça, provada em sua fé e transformada em sua essência. Assim, os montes constituem verdadeiras escolas divinas, nas quais Deus, como o grande pedagogo, entrega lições que moldam não apenas a espiritualidade do ser humano, mas também seu caráter, sua ética e sua capacidade de vida em sociedade. Apesar de serem relatos ancorados em contextos históricos e culturais específicos, os montes bíblicos possuem um significado pedagógico que transcende em seus limites. Eles não são apenas narrativas religiosas, mas também alegorias de situações humanas que se repetem, momentos de decisão, superação, felicidade, ensino e transformação. Por isso, locais como o Monte Sinai, onde Deus entrega os 10 mandamentos, ou o Monte Carmelo, que foi também palco do confronto entre Elias e os profetas de Baal, tornam-se símbolos de aprendizagem e inspiração para diferentes tempos e contextos, revelando que os processos formativos de caráter ético e espiritual possuem dimensões atemporais. Nesse sentido, este estudo tem como objetivo explorar o significado pedagógico de 4 montes bíblicos, em específico o Monte Sinai, o Monte Moriá, o Monte Carmelo e o Monte Gerizim, refletindo sobre suas narrativas, como suas narrativas podem ser interpretadas à luz do contexto contemporâneo das educação em sociedade e práticas educativas, que é o tema deste evento.
Cada um desses montes concentra em si uma mensagem singular, que funciona como um chamado à formação integral do indivíduo, abordando diferentes aspectos na experiência humana. O Monte Sinai aponta para a fundamentação ética e o senso de justiça, enquanto o Monte Moriá destaca o valor da confiança, entrega à superação de desafios. Enquanto isso, o Monte Carmelo inspira coragem e compromisso com a verdade. E o Monte Gerizim ensina sobre as consequências das escolhas humanas e a responsabilidade ética nas práticas sociais. Mais do que cenários de eventos extraordinários, cada um deles é um espaço de aprendizado exemplar, mostrando como os valores intrínsecos das Escrituras podem ser aplicados na formação de cidadãos conscientes, críticos e éticos no mundo contemporâneo. A metodologia adotada para esta análise baseia-se em uma abordagem qualitativa que combina a análise teológica e simbólica das passagens bíblicas com reflexões pedagógicas e sociais. Assim, o texto conecta as lições bíblicas a ideias aplicáveis às relações humanas, à convivência em sociedade e aos desafios educativos atuais. A exploração do contexto das passagens bíblicas é enriquecida pela identificação de elementos pedagógicos que podem ser adaptados para práticas educacionais que promovam o crescimento integral do ser humano. Então, nesse sentido, as narrativas dos montes bíblicos sugerem um modelo de educação que não se limita ao ensino de conteúdos técnicos ou disciplinares, mas que é profundamente comprometido com a formação ética, emocional, reflexiva e espiritual do indivíduo. Então, dos 4 montes que nós separamos, o primeiro que vamos falar vai ser o Monte Sinai. Então, nós destacamos aqui o Monte Sinai, fundamentação ética como base da convivência. E nesse monte nós vemos que ele transcende o seu papel histórico na formação de Israel, que é o povo de Deus, transformando-se em um símbolo atemporal de fundamentação ética e autoridade divina. A importância desses episódios não apenas se restringe aos limites teológicos, mas ecoa ao longo da história, moldando a visão ética de culturas e civilizações. O segundo monte que nós analisamos é o Monte Moriá, e demos como título a pedagogia do desafio e da confiança. O Monte Moriá não apenas ensina sobre a obediência a Deus, mas também revela o caráter pedagógico de um Deus que prova, mas também provê, utilizando os desafios como elementos formadores do caráter humano. O terceiro monte, que é o Monte Carmelo, nós destacamos o compromisso com a verdade em tempos de relativismo. E nós vamos ver que nesse monte, dentre os diversos acontecimentos, esses que destacamos nesse estudo, que após anos de seca, resultado do julgamento de Deus, Elias convoca o povo e os sacerdotes de Baal ao Carmelo para uma demonstração que revelaria de forma inequívoca quem seria o verdadeiro Deus. E por último, o último monte que a gente destaca é o Monte Gerizim, onde as consequências éticas das escolhas são apontadas. Então nós vemos que na narrativa bíblica, o Monte Gerizim ocupa um lugar de destaque como o cenário no qual o povo de Israel foi convocado a proclamar bênçãos, enquanto o Monte Ebal, situado em frente, serviu como palco da proclamação das maldições. Isso está no livro de Deuteronômio, capítulo 27 e 28. Esse momento marcante ocorreu quando o povo entrou na Terra Prometida,
e simbolizava a renovação do compromisso de Israel com a aliança divina. Nós vemos também que nesse local, Deus, por meio de Moisés, estabelece claramente as condições para que as bênçãos ou maldições se concretizem. A obediência às leis entregues no Monte Sinai levaria à prosperidade e felicidade, enquanto a desobediência resultaria em sofrimento e destruição. Essa narrativa não apenas ressalta o caráter ético da aliança, mas também destaca o poder e as consequências das escolhas humanas. Então, aqui nas nossas discussões e reflexões, nós dizemos que os montes bíblicos analisados nesse artigo, que é o Monte Sinai, Monte Moriá, Monte Carmelo e Monte Gerizim, transcendem seu significado histórico e teológico, tornando-se símbolos atemporais de aprendizado e transformação na formação humana. Cada um desses montes ensina aspectos essenciais das dinâmicas entre Deus, o ser humano e a sociedade, oferecendo lições profundamente relevantes para a prática educativa contemporânea e para os desafios éticos e sociais do mundo moderno. Nesse sentido, ao revisar as narrativas desses montes, somos conduzidos a reflexões que tocam as dimensões espirituais, ética e pedagógica do ser humano, consolidando-nos como aprendizes e educadores diante das questões fundamentais da vida. Junto a esses montes, apresentam perspectivas complementares e interconectadas sobre o processo educativo. O Sinai estabelece as bases éticas. O Moriá ensina a perseverança em momentos difíceis. O Carmelo inspira a coragem diante do erro e do relativismo. E o Gerizim nos lembra do peso transformador de nossas escolhas. Cada um deles simboliza etapas do desenvolvimento humano, do fundamento à superação, da coragem ao discernimento e da responsabilidade à transformação. Portanto, no campo educativo contemporâneo, as lições desses montes nos instigam a criar práticas pedagógicas que integrem valores éticos, espirituais e resiliência e responsabilidade de um novo modelo educacional, que vá além do ensino técnico ou convencional. Uma pedagogia baseada nos montes bíblicos enfatiza que a formação do indivíduo não deve ser meramente cognitiva, mas integral, envolvendo espírito, mente e coração. Ela propõe ambientes que promovam a introspecção, a construção ética e a reflexão crítica, tornando possíveis as mais genuínas transformações pessoais e sociais. Nas nossas considerações finais, nós dizemos que, em tempos de crise ética, desafios educacionais e incertezas sociais, os montes bíblicos continuam a ressoar com força, oferecendo não apenas inspirações espirituais, mas também orientações para as construções de uma sociedade mais justa, solidária e consciente. Ao aplicarmos essas lições no contexto de educação, sociedade e práticas educativas, percebemos que, no passado, os montes pedagógicos podem ser frequentemente o local onde subimos para enxergar nossas perspectivas, consolidar valores e moldar um futuro pautado em justiça, verdade e compaixão. E, por último, portanto, ressignificar os montes bíblicos na pedagogia contemporânea é ampliar nossa visão para ensinar e aprender além do aqui e agora, compreendendo a educação como um caminho de transcendência. O chamado dos montes, com as suas lições, permanece vivo, convocando-nos a nos tornar não apenas educadores e aprendizes, mas também agentes de renovação ética e construtores de caminhos elevados que conduzam a humanidade a novas alturas de sabedoria, integridade e humanidade. Aqui estão as nossas referências que nós usamos para a construção do nosso trabalho e que o nosso trabalho possa trazer reflexões que venham transformar vidas e contribuir
para o conhecimento tanto científico quanto acadêmico. E no demais, o meu muito obrigado. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.